Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 4 de junho, dia que marca o fim do campeonato italiano, com algumas disputas ainda por competições europeias. Temos a final da Taça de Portugal, final do campeonato turco também, que poderia ter sido um pouco mais emocionante se o Galatasaray não tivesse fechado o campeonato praticamente na penúltima rodada. Alguns playoffs de Liga Europa também aqui na Holanda, início da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, decisão do título na Bélgica, enfim, tem algumas boas oportunidades nesse domingo e eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você acompanhar esse conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever e ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus, lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Antes da gente começar o nosso planejamento de domingo, a gente já teve a rodada de quinta-feira inteira concluída, então a gente pode comentar um pouquinho sobre os jogos de quinta-feira. Se você tiver um pouco de pressa, você pode passar o vídeo um pouco para frente, ali nos capítulos, e já mudar para o jogo da Atalanta com o Monza. Mas para quem quiser, vamos falar um pouquinho sobre como foi essa quinta-feira. Tivemos 2 jogos aqui da Copa da Noruega, ainda era uma rodada muito prematura. Eu trouxe o Bodo Glimt e o Molde para ficar de olho. O Molde goleou a equipe do Melles por 6-0 e o Bodo Glimt venceu o Junkeren por 2-1, um gol no finalzinho. Não sabíamos se as duas equipes favoritas levariam os titulares a campo, né? Mas mesmo assim venceram. No início dos playoffs da Europa League na Holanda, o Twente venceu fora de casa o Heerenveen e o Sparta venceu o Trash, e os jogos da volta acontecem nesse domingo. A gente pode comentar sobre eles na hora do planejamento. Na Itália, o Brescia confirmou o rebaixamento contra o Cosenza. O primeiro jogo tinha sido 1-0 para o Cosenza. E o jogo da volta, o Brescia até começou na frente, fazendo gol aqui aos 74, mas levou o empate aos 95, praticamente o último lance do jogo, e o Brescia terminou rebaixado. Bundesliga 1, né? Praticamente playoffs da Bundesliga 1, comentamos sobre esse jogo. Eu tinha feito toda uma análise em cima, vamos dizer assim, do empenho que o Stuttgart tinha maior do que o Hamburgo, e sinceramente não foi um resultado surpreendente para mim. Quem acompanhou o meu planejamento sabia que eu já estava esperando uma derrota do Hamburgo. Eu acredito que a queda emocional do Hamburgo ao perder a segunda colocação e acabar em terceiro, naquele pós-jogo, né? Ele já tinha vencido o Sandhausen e o Heidenheim virou o jogo, se tornou campeão e empurrou o Hamburgo para a terceira colocação. Ali já foi a primeira derrota do Hamburgo, emocionalmente falando. E você pegar um time do Stuttgart que veio jantando o Hoffenheim no último jogo, né? E acabou, mesmo assim, tendo que disputar o playoff porque não conseguiu marcar o segundo gol, era complicado, principalmente na casa dos caras. Eles são muito fortes na bola aérea. A gente tinha comentado sobre a força, os contra-ataques. E o Hamburgo ficou barato, tá? O Hamburgo teve um jogador a menos aos 69. Poderia ter sido facilmente esse jogo aqui, talvez um 5-1. O Hamburgo também teve uma chance muito clara de marcar. E agora no jogo da volta fica muito difícil porque, como eu falei, a característica do Stuttgart é de um time muito forte de contra-ataque. O Hamburgo vai ter que fazer um milagre aqui dentro de casa para poder voltar à primeira divisão. Tivemos os playoffs aqui de rebaixamento da Escócia. O Partick venceu por 2-0. Temos o jogo da volta também nesse domingo. Copa do Brasil, São Paulo deu um susto na torcida, né? Na verdade, o Sport, no primeiro jogo, tinha ficado com um jogador a menos. A gente tinha comentado sobre isso. Não estava jogando mal, mas o São Paulo acabou vencendo na Ilha do Retiro porque ficou com um jogador a mais. Na volta, o São Paulo tomou 3-1 do Sport. Foi provavelmente um bom jogo para gols, eu não consegui acompanhar, e o Sport acabou eliminado nos pênaltis. Muito esforço do Sport, merece obviamente aqui uma menção honrosa, mas infelizmente acabou eliminado. Nos pênaltis, o São Paulo converteu todas as cobranças, tá? E mais tarde o Flamengo se classificou contra o Fluminense, jogo difícil, tá? Eu acompanhei esse jogo, mas não trabalhei. A única oportunidade que eu vi desse jogo foi para trabalhar o mercado de over limite
depois que o Flamengo fez o primeiro gol, principalmente no segundo tempo, quando o Fluminense, com muita posse de bola, com muito empenho, mas sem conseguir penetrar a área do Flamengo, cedia muita oportunidade de contra-ataque. Acabou saindo o gol do Gabigol aqui. Poderia não ter saído, mas mesmo assim teria valor na minha humilde opinião. E para finalizar, o Boca Juniors mais tarde acabou não conseguindo nem empatar contra a equipe do Arsenal de Sarandi. O Arsenal fez um gol aos 25, provavelmente aqui de contra-ataque, pelo gráfico, e depois o Boca, mesmo com jogador a menos, né, foi expulso aos 52, ficou com uma posse de bola absurda, mas o Sarandi foi segurando o placar e o favorito Boca não conseguiu vencer. Bom, foi isso. Agora sim, começamos o nosso planejamento de trabalho em Atalanta e Monza. Na verdade, todos os jogos italianos que interessam alguma coisa, né, pelo menos o que eu trouxe aqui pra gente acompanhar, são na mesma hora, às 16 horas. E todos esses 4 jogos, Atalanta, Monza, Roma, Spezia, Milan, Verona e Udinese e Juventus, têm 2 quadros de disputa: Europa League e rebaixamento. Na verdade, não disputa-se o rebaixamento, disputa-se contra ele, obviamente. E ainda temos a Conference, mas eu não vou considerar a Conference como uma disputa porque ela acabaria sendo um prêmio de consolação. Então eu vou explicar mais ou menos o contexto. Primeiro começando com a Atalanta. Temos a Atalanta com 61 pontos, a Roma com 60 pontos e a Juventus com 59. Fazendo um parênteses, a Juventus tinha perdido 15 pontos, foi lá para baixo na tabela, conseguiu ter uma boa campanha depois dessa perda de pontos, recuperou seus pontos na justiça, chegou a ocupar a segunda colocação do campeonato, porém o tribunal italiano decidiu por tirar, se eu não me engano agora definitivamente, nunca se sabe, 10 pontos da Juventus. Então a Juventus passou de segundo colocado para sétimo. Não pode ser alcançada pelo Torino, porém, por enquanto, está na zona de Conference. A briga da Juventus é para estar pelo menos na Europa League. Obviamente a Juventus até há poucas rodadas atrás estava dentro da zona de Champions League, lembra antes da goleada do Empoli? Porém, a justiça italiana acabou tirando os pontos da Juventus e acabou fazendo falta aqueles pontos contra o Empoli, porque depois ela perdeu um confronto direto contra o Milan, que poderia antes de perder os pontos só empatar, e agora vai ter que lutar somente pela Europa League. Por isso que aqui a Conference League, como eles não podem ser alcançados pelo Torino, acaba sendo um prêmio de consolação. Quem está dentro da Europa League não quer sair, e a Juventus, que está na Conference, quer entrar na Europa League. Então, 3 equipes, Atalanta, Roma e Juventus, disputam 2 vagas. A equipe que sobrar fica com a Conference. Lá embaixo, tirando aqui o zoom, nós temos o Spezia e o Verona. O Spezia e o Verona têm a mesma pontuação, tá? Porém, enfrentam equipes diferentes, com brigas diferentes. O Spezia visita a Roma, em Roma. E aconteceu um problema aqui, né? Porque até então, se a Roma tivesse vencido a Europa League contra o Sevilha, perdeu nos pênaltis, o Spezia teria um confronto contra uma equipe já classificada para a Liga dos Campeões via a Europa League e teria um adversário muito mais, vamos dizer assim, desinteressado, de ressaca, muito provavelmente um time completamente misto, comemorando ali uma conquista de competição europeia. Porém, a Roma não venceu a Europa League e também não se classificou para a Liga dos Campeões via Série A. A única coisa que sobrou para a Roma foi não perder essa vaga da Europa League. Então pode ter certeza que mesmo tendo perdido a Europa League contra o Sevilha, afinal, a Roma vai forçar a barra para tentar vencer o Spezia e ficar pelo menos com essa vaga novamente na Europa League. A Roma, que até então é a campeã da Conference. Ainda não tivemos a final da Conference League, da Europa League já aconteceu. Então, dificultou bastante a vida do Spezia. E o Spezia precisa vencer também, ou pelo menos torcer nesse momento contra a equipe do Verona. Porém, a equipe do Verona joga contra uma equipe do Milan que já está de férias. Já conquistou a sua vaga na Liga dos Campeões via fase de grupos. Tá? Pode ficar na frente da Inter de Milão, mas sinceramente não sei se isso é uma grande motivação. O Milan foi semifinalista da Liga dos Campeões atual, perdeu para a rival Inter, né, que vai fazer a final contra o City na Turquia, e venceu a Juventus no último confronto. Se eu não me engano, esse jogo foi 1-0, exatamente. Vinha de 5-1 para cima da Sampdoria e agora já conseguiu sua vaga. Então, teoricamente, o Verona tem um adversário tão forte quanto o Spezia, porém um adversário mais desinteressado, um adversário de férias. Isso pode ser bom, mas depende muito do comportamento que o Milan vai demonstrar dentro de campo. Então, Verona e Spezia, com a mesma pontuação, enfrentam adversários fortes, mas com objetivos diferentes. E por último, sobra a Juventus. Se todo mundo vencer, a Juventus vai permanecer na Conference League. Mas se vencer a Juventus, e torce, obviamente, contra a Roma e a Atalanta, a Juventus tem chance de ir pelo menos para a Europa League. Não é uma grandíssima competição. A Juventus foi eliminada nas semifinais da Europa League esse ano para o Sevilha, mas é melhor do que não
não participar da Europa League e acabar numa Conference. Se entrar numa Conference League e se jogar sério, seria a grande candidata para vencer, mas a Juventus não tem camisa para jogar uma Conference, né? É um time que provavelmente estaria disputando todo ano Liga dos Campeões, vai enfrentar uma Udinese que não tem nada a perder, também não tem nada a ganhar, e que geralmente costuma complicar a vida de times na parte de cima da tabela. Então vamos fazer uma análise geralzona, pegando esses 4 confrontos e a gente vai lapidando eles aqui para conseguir entender onde pode ser oportunidade e onde pode ser pegadinha. Vamos então começar com o Atalanta. 1,57, 1,60 é a odd da Atalanta. Eu sinceramente não gostei da temporada da Atalanta dentro de casa, achei uma temporada novamente em Bérgamo muito abaixo do que ela pode apresentar. É impressionante, eu não sei se existe uma pressão dentro de casa da torcida, mas a Atalanta não consegue jogar tão bem assim em Bérgamo como joga fora de casa. As campanhas da Atalanta fora de casa costumam ser muito melhores do que dentro de casa. Mas, enfim, vai enfrentar o Monza, que acaba sendo uma equipe que muito provavelmente passará por uma reformulação, não por ter tido uma temporada ruim, mas por ter jogadores muito veteranos, muito experientes. Se eu não me engano, o Monza ainda é uma equipe do Berlusconi, não sei se ele já vendeu essa equipe, antigo dono do Milan, para quem não se lembra. Subiu, parecia que era uma equipe ali de lavagem de grana, mas o segundo turno do campeonato foi muito bom para a equipe do Monza. Não é à toa que no primeiro turno a Atalanta conseguiu vencer fora de casa, mais um jogo fora de Bérgamo que eles venceu o Monza por 2-0. Então só a vitória interessa para a Atalanta. O último jogo da Atalanta, ou os últimos jogos da Atalanta dentro de casa, 3-1 contra o Verona, perdeu para a Juventus, 3-2 contra o Spezia, 3-1 contra a Roma e perdeu para o Bolonha, tá? O que você consegue ver de semelhança nesses confrontos? Em todos os jogos, mesmo contra adversários que disputam rebaixamento, como é o caso do Spezia e do Verona, mas também como contra equipes lá em cima que disputam contra a própria Atalanta as vagas europeias, a Atalanta toma gol ou tomou gol em todos os jogos. Tá? Já o Monza, fora de casa, não tomou gol em todos os jogos, não perdeu nas últimas 5 partidas, porém marcou em todos os jogos. Guarda essa informação que ela é importante. Utilizando números, campanhas dentro e fora de casa respectivamente iguais, né? 9ª colocação da Atalanta dentro de casa, 9ª colocação do Monza nas campanhas fora. Número de vitórias, número de vezes que saíram na frente do placar, muito parecidos. Jogos sem sofrer gol e falhou em marcar, jogos onde eles falharam em marcar também muito parecidos. Então são equipes muito próximas, tá? A diferença é que a Atalanta, e aqui sabemos disso, tem um ataque um pouco mais efetivo e marcou um pouco mais de gol. No primeiro tempo, eu não consigo ver discrepância das duas equipes, por mais que eu tenha uma Atalanta perdendo menos o primeiro tempo, o número de gols sofridos é igual, mesmo a Atalanta tendo marcado um pouco mais de gols, o número de vitórias do Monza é um pouco maior. É levemente, mas é um pouco maior. No segundo tempo, eu tenho o número de vitórias da Atalanta dobrando praticamente. Porém, o número de gols sofridos da Atalanta segue parecido com o número de gols sofridos pelo Monza, né? E o ataque continua sendo um pouco o destaque. Nos gols de cabeça, a Atalanta já foi uma equipe muito forte nesse fundamento. Para quem acompanha a Atalanta desde 2018, e eu gosto muito da Atalanta, a Atalanta já foi um time assim absurdamente forte na bola parada. Hoje em dia já não é tanto. 10 gols de fora da área, 6 gols marcados de bola parada e todos eles de cabeça de escanteio, né? O time do Monza não tem uma bola aérea tão forte assim, nem ofensiva, nem defensivamente falando. Se você é trader, eu tomaria muito cuidado, porque a expectativa é de um jogo onde a Atalanta jogue sozinha pela necessidade. Mas não é isso que vem acontecendo, principalmente a Atalanta em casa, onde vem sofrendo gol para todo mundo, e o Monza, que vem, mesmo sem necessidade, vencendo e atrapalhando muita gente. Então, tudo que você precisa aqui, se você é um trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, prestar atenção nos momentos. Provavelmente a Atalanta vai ter o seu momento. Se vai ser logo de início ou não sabemos. Mas quando o momento da Atalanta chegar, quando houver uma pressão muito grande e os contra-ataques do Monza forem controlados, vale a pena ficar de olho talvez esse back na Atalanta, tá? Se você é trader, obviamente. Se você é punter, eu não vejo com bons olhos essa vitória da Atalanta seca. Por mais que eu acredite que dentro de casa, ainda que não tenha uma boa campanha, com a pressão da torcida e pela necessidade, a Atalanta pode tirar essa vitória da unha, né? Mas eu gosto muito mais de pensar no mercado de gols. Gosto de pensar se você é usado no ambas marcam sim. Não duvido que a gente possa ter um jogo para 2,5 gols, mas eu, um pouco mais talvez contido, ficaria com o over 1,5 no live. Não com essa cotação pré-live jamais, tá? Talvez trabalhar o over 1,5. Mercado ali o jogo 0-0 no segundo tempo, a Atalanta vindo para cima. Pode dar espaço, não duvidem do Monza, tá? Acho que o Monza pode complicar um pouco a vida da Atalanta sim. Entre os mercados que eu vi, eu gosto mais do ambas marcam. Não duvido que o Monza possa marcar gols aqui fora de casa. Se for trabalhar a Atalanta
a favor, principalmente, considere colocar um empate anula ao seu favor, já que a Atalanta pode sim se complicar aqui contra a equipe do Monza. Passando para o jogo da Roma com o Spezia, aqui a gente começa a entrar num cenário onde existe disputa de Europa League, mas também existe disputa contra o rebaixamento. Lembra que eu já fiz todo o contexto, então não preciso repetir por aqui. A Roma vem numa ressaca ruim, né? Talvez nem só por felicidade se bebe, bebemos também por tristeza. Então eu imagino que a Roma também venha aqui, é modo de dizer, tá? Tô brincando. A Roma venha com uma ressaca de ter perdido essa final do jeito que foi pro Sevilha, uma derrota nos pênaltis. Não dá pra gente criticar aqui o fato da Roma ter só se defendido praticamente no jogo, que é o estilo do Mourinho. O Mourinho, ele é desse jeito em decisões, principalmente. Então, é o estilo dele, acabou não dando muito certo, principalmente nos pênaltis. O Gianluca Mantini acabou atrapalhando bastante a vida da Roma por aqui. O Spezia fica na Série A com uma derrota, porém, tem que torcer contra a equipe do Verona, que joga contra um Milan que não está tão interessado. Então, no mínimo, o Spezia tem que empatar esse jogo. Porém, a equipe que vem para empatar, geralmente é uma equipe que perde. Então, seria de muito bom tom que o Spezia viesse disputar essa partida, ou seja, que viesse para cima da Atalanta. Os últimos jogos do Spezia, nenhuma vitória. A última vitória do Spezia foi dentro de casa contra o Milan. Uma vitória em 10 jogos, tá? Derrota para a Atalanta, para o Cremonese e empates contra Fiore, Sampdoria e Lecce. Nesses confrontos, marcou gol apenas em 3 dessas partidas. A Roma vem numa péssima fase no campeonato italiano. A última vitória foi na Europa League, jogo de ida nas quartas de final, das semifinais da Europa League. De lá para cá foram 3 empates e 2 derrotas. Essa derrota para o Sevilha não conta como derrota, porque acabou sendo um empate também, mas teve uma derrota contra a Fiorentina, que acabou impossibilitando a Roma de disputar a Liga dos Campeões. Dentro de casa, 2 gols sofridos para a Salernitana, no empate 2-2. Uma vitória contra o Leverkusen nas semifinais. Derrota para a Inter, confronto direto também de Champions League, né? Para a disputa de Champions League. E um empate 1-1 com o Milan. Então a Roma também tem sofrido seus golzinhos, tá? Principalmente aqui em relação a equipes pequenas. Mas a necessidade da Roma é muito grande. A Roma vai vir com uma vontade muito forte. E se a gente olhar os números do Spezia fora de casa, é complicado. Você olhar para uma equipe dessa aqui, com campanha assim fora de casa, e imaginar que ela vai conseguir um milagre de não escapar, aliás, de escapar, né? O milagre seria escapar. Não escapar seria o contexto normal. Uma equipe que tomou 30 gols fora de casa e marcou 12. 2 vitórias apenas. Falhou em marcar em mais de 55% dos jogos fora. A gente consegue ver superioridade da Roma em quase todos os quesitos. Só no primeiro tempo aqui que fica um pouco abaixo. A Roma poderia ser um pouco melhor na primeira etapa, mas compensa no segundo tempo. Lembrando, bola aérea da Roma, sempre que a Roma disputa partidas mais truncadas, onde ela precisa encontrar espaço para penetrar, as bolas aéreas são um caminho. E também em jogos onde ela está perdendo, precisa empatar, as bolas aéreas costumam ser uma arma muito forte, principalmente os escanteios, tá? Vale a pena ficar de olho nisso. Se você é trader, gosta de pensar se o Spezia vir com um comportamento defensivo, nesse lei a pior equipe em campo no Spezia, tá? O que é isso? O que é ler a pior equipe em campo? É estar contra, teoricamente, a pior equipe em campo. É mais ou menos isso, tá? Só que aí direcionado para o não favorito, né? Eu posso trabalhar talvez um lei a pior equipe em campo na Roma, mas aí seria trabalhar contra o favorito e são métodos diferentes. Eu prefiro trabalhar contra o não favorito, caso eu encontre ele de fato pior em campo. Beleza? Se você é Panther, eu gosto muito de pensar nesse empate anula da Roma pela necessidade. Obviamente, confiar na Roma não é fácil. É difícil pegar a vitória da Roma seca, por isso que eu não gosto de pensar nessa vitória seca. Mas esse empate anula pode ser bem interessante devido à agressividade e à necessidade que a Roma vai provavelmente apresentar dentro de campo. Se você quiser trabalhar o mercado de gols, talvez seja mais indicado você esperar um comportamento mais agressivo do Spezia, visto que ele também precisa pontuar pelo menos, tá? Então seria de bom tom você esperar para conferir esse comportamento do Spezia antes de se envolver no mercado de gols. Se você tem uma Roma vencendo, você tem um Spezia precisando sair, e aí a Roma, já cumprindo o seu objetivo de se classificar aqui para a Europa League, pode aproveitar os contra-ataques, despedida da torcida, último jogo da temporada, para poder fazer mais gols. Se você tem um Spezia na frente, não é um bom jogo para trabalhar gols, porque eu vou ter uma Roma buscando o tempo todo ali empatar nas bolas aéreas, penetrar na área, mas pode ser um jogo mais under, porque o Spezia, entre proteger uma vitória e ter que sair para contra-atacar o tempo todo, acho que eles vão se resguardar. Então no mercado de gols eu trabalharia no live somente se a Roma estivesse na frente do placar. Aí depende do momento do gol. O primeiro gol for no
no início do primeiro tempo, dá para buscar mais 2. Se for um gol tardio, talvez vale a pena pegar só mais um, se tiver leitura para isso e tudo mais, tá bom? Mas, em relação ao resultado final, gosto de pensar nessa vitória da Roma. Seria um grande vexame se a Roma acabasse ficando de fora da Europa League, perdendo para uma equipe que disputa contra o rebaixamento. Mais um jogo que envolve rebaixamento, mas que não envolve Europa League, é o Milan contra o Verona. Então aqui fica muito mais fácil da gente analisar, porque praticamente analisaremos um time só, né? Já que a equipe do Milan tá de férias, tá? Então o Milan tem uma odd de 1,80, eu não aconselho você a apostar no Milan, por mais que eu tenha uma campanha desastrosa do Verona fora de casa. O Verona venceu uma partida fora de casa. Ele consegue ser pior do que o Spezia, não é à toa que ele está atrás do Spezia na tabela de classificação. Também é uma equipe que marca poucos gols, que toma bastante gol. O Milan dentro de casa tem uma campanha muito mais sólida do que a própria Roma, por exemplo, só que, como eu falei, o contexto de um Milan de férias, ele pode influenciar sim nesse jogo. Uma coisa que pode atrapalhar a vida do Milan é isso aqui, ó, a quantidade de gols sofridos de cabeça pelo Milan. E aqui eu tenho uma equipe do Verona que é muito forte nessa bola aérea, tá? Então vale a pena pro Verona investir nessas bolas paradas para ver se consegue pelo menos arrumar um pontinho, visto que a Roma pode vencer o Spezia. Se o Verona empatar, ele escapa, tá? Se você é trader, esse é um jogo muito complexo, porque a expectativa é de um Milan de férias, mas a realidade pode ser um Milan leve, sem muita obrigação, mas leve, principalmente se colocar os titulares dentro de campo, porque acaba sendo a despedida dos jogadores da torcida, né? Último jogo da temporada. Então não venha com um viés muito grande para trabalhar contra o Milan, principalmente se você não tem método, tá? É um jogo, assim, muito cauteloso. Eu te indico até, se for possível, evitar trabalhar match odds nessa partida. Se você é punter, existe um valor, existe um mundo onde exista valor no Verona, com essa cotação acima de 4,20 aqui. Porém, esse valor para o lado do Verona, ele pode ser modificado dependendo do resultado no intervalo do jogo da Roma. Olha que curioso, porque eu posso ter um 0-0 no Milan e Verona no primeiro tempo, e as equipes podem entrar no vestiário e descobrir que a Roma já vence o Spezia talvez por 3-0. É o mundo, tá? Um cenário, tô criando um cenário. E aí o Verona simplesmente lutar apenas pelo empate. Então, eu não vou te indicar mercado de resultados aqui também. Acho que é um jogo com cara de pegadinha. Sabe aquele jogo que parece... Sabe aquela rua que parece que é contramão e é, mas você achou que não era e entrou? Cuidado, tá? Eu acho que pode ser um jogo para ficar de fora. Se eu fosse fazer alguma coisa, o que eu faria? Trabalharia no live, tentaria identificar alguma coisa no live, seja um Milan motivado pela despedida da torcida ou um Milan completamente de férias, misto, sem muitos titulares. Aí sim eu poderia encontrar algum valor para um lado ou para o outro, tá? Mas, sinceramente, me parece um jogo onde o Verona vai tentar fazer um golzinho e se fechar. Pode usar as bolas aéreas para tentar buscar isso. Se sair atrás do placar, o Verona, aí a gente pode até ter uma goleada do Milan, mesmo sem ele querer, porque o Verona vai ter que vir para cima e o Milan poderia se despedir dessa maneira da torcida. Mas acho que é um jogo para ficar de fora. E para fechar, Udinese e Juventus, essa é uma partida que só interessa a equipe da Juventus, uma cotação fora de casa 1,95. A Juve, ela foi fazendo com que eu perdesse a credibilidade e a confiança nela durante a temporada inteira. Seja com perda ou não perda de pontos, a Juventus foi, né? Aliás, tem sido assim nas últimas temporadas, tem sido difícil confiar na Juventus para trabalho. A Juventus tem bons nomes de jogadores, principalmente na parte da frente, né? A volta do Chiesa, o Vlahovic, o Di Maria, o Milik, mas, cara, eu sinto falta de vontade na Juventus. Sabe quando parece que o time não tem gana ofensiva? Me parece muito mais um time muito mais preocupado na defesa e um estilo de jogo ofensivo assim que vamos ver no que dá, na correria. Eu sinceramente não gosto muito do Allegri na frente da Juventus hoje em dia. Já gostei mais. E temos uma Udinese, como eu falei, que não briga por mais nada. Nos últimos jogos entre eles, vantagem ampla da Juventus, com 4 vitórias e um empate. Das últimas vezes que a Juventus visitou a Udinese, 2-1 para a Juve e um 2-2. Curiosidade, tá? Sofreu gol das últimas vezes que visitou o time da UD. Podemos colocar aqui as campanhas. Você vê que a Juventus não tem uma campanha tão forte assim fora de casa. Número de vitórias parecido, saíram na frente na mesma situação. A Juventus sofre gol em bem menos situações, né? Tem uma defesa muito sólida, mas no contexto de gol sofrido acaba sendo quase a mesma coisa. Isso significa que, por mais que em metade dos jogos a Juventus não sofra gol, quando ela sofre uma quantidade um pouco maior. O primeiro tempo da Udinese é melhor do que a Juventus e no segundo tempo a Juventus é um pouco melhor do que a Udinese. As bolas aéreas também são bastante destacadas nesse confronto, principalmente o lado da Juve em relação aos escanteios, tá? A Juventus também tem usado muito os escanteios para tentar desafogar
Não é à toa que no jogo de ida contra o Sevilha, nas semifinais, a Juventus conseguiu um empate no último lance, numa jogada de escanteio. Se você vai trabalhar esse jogo ao vivo, toma um pouco de cuidado, porque nós temos 4 jogos em simultâneo, fora os outros que eu ainda vou comentar aqui. E eu te aconselho a ter bastante atenção na partida que você escolheu para trabalhar, porque em todas elas provavelmente vão ter oportunidades e pegadinhas no match odds, no resultado final. Mas eu olharia com carinho também, assim como no jogo da Atalanta, por mais que eu tenha um adversário que pode me complicar, eu olharia com carinho os momentos. Assim que eu encontrar um bom momento da Juve, pode ser uma oportunidade para trabalhar contra a Udinese. Porém, eu não acho que esses momentos vão durar tanto. Então, muita atenção. Gosto de pensar nesse layer para a equipe em campo para o lado da Udinese, se eu encontrar uma Udinese desinteressada. Porém, sempre que puder atrapalhar a vida da Juventus, qualquer equipe da Série A italiana o fará, pode ter certeza. Então, muito cuidado. Se você é Panther, gosto desse empate anula da Juventus, também pela necessidade, seria uma temporada horrível ficar na Conference League, já tendo perdido pontuação, já tendo perdido vaga na Liga dos Campeões, já tendo sido eliminado da Europa League pelo Sevilha. Gosto de pensar numa Juventus mais agressiva, tentando tirar de onde não tem ali, para pelo menos ir para a Europa League. Mas eu não consigo confiar tanto na Udinese ao ponto de te indicar uma vitória seca da Juventus. Então, se eu fosse a favor da Juve, olharia com carinho esse empate anula. Gosto de pensar no mercado para pelo menos 2 gols. Por mais que a Udinese não tenha nada a buscar, mas só o fato de tentar atrapalhar a Juventus pode ser o suficiente, tá? Acho que pode ser um jogo para 2 gols, principalmente se a Udinese sair na frente. Se a Juventus sair na frente, pode ser um jogo um pouco mais morto, tá? Se você é extremamente ousado, ambas marcam pode ser interessante, imaginando esse cenário de uma Udinese na frente. Tá? A Udinese, quando joga em casa contra a Juventus, costuma assim complicar a vida da Juve. Então, fechamos esse combo de campeonato italiano, onde quase todos os jogos têm oportunidade para match odds, onde eu vejo valor no empate anula da Roma e no empate anula da Juventus. Tomaria cuidado com a Atalanta e com o Milan, porque a Atalanta não faz tão boas campanhas em casa e tem um adversário chato, e o Milan pode se comportar de uma maneira mais displicente por conta das férias. Cabe ao Verona e ao Spezia ou empatarem e torcerem para o seu concorrente perder, ou fazer um milagre aqui e vencer fora de casa. Talvez no pré-live a gente veja mais possibilidade no Verona fazer isso, já que o Milan praticamente está de férias. Mas nunca se pode duvidar também da Roma dentro de casa, que adora tomar uns gols para equipes menores, tá? De novo, muita atenção, porque são jogos no mesmo horário e isso pode complicar um pouco a sua atenção. Não queira fazer tudo. Nos jogos para gols esse domingo, nós temos os playoffs da Holanda, o jogo da volta entre Twente e Heerenveen. O Twente dentro de casa fez uma campanha muito sólida no campeonato holandês e o Heerenveen perdeu o jogo de ida por 2-1 dentro de casa. Vai ter que ir para cima, vai ser um jogo de exposição, pode ser um jogo onde a gente consiga ver novamente 2 gols por aqui, mas eu não te aconselho trabalhar isso pré-live, tá? Acho que é um jogo para ficar de olho no live e não duvido que a gente possa ter novamente um ambas marcam entrando por aqui. O mercado não acredita, mas eu acredito. 1h da tarde, infelizmente, esse jogo tinha tudo para ser um jogaço, mas infelizmente o Galatasaray, aliás, infelizmente não, né? Porque o Galatasaray fez por onde, mas infelizmente para quem gosta do entretenimento. Seria muito bom se o Galatasaray tivesse, por exemplo, perdido para o Ankaraguçu e tendo a última rodada a chance do Fenerbahçe ainda passar o Galatasaray. Só que isso não vai acontecer porque o Galatasaray venceu e goleou o Ankaraguçu, e mesmo o Fenerbahçe também tendo vencido o seu jogo contra o Antalyaspor, se eu não me engano, o campeonato acabou, tá? Então, o máximo o Fenerbahçe conseguiria chegar aqui a 80 pontos. E o que eu gosto desse jogo? Cara, o Galatasaray já ganhou. O Fenerbahçe pode ir lá dar uma carimbada na faixa de campeão. Mas o Galatasaray já goleou o Fenerbahçe no primeiro turno por 3-0. As torcidas se odeiam. Então o que você acha? Pô, eu acho que vai ser um jogo muito louco. O Fenerbahçe não tem nenhuma necessidade de vencer. É mais pelo ego, do tipo assim, ó, se tu não tivesse vencido o Ankaraguçu, tu perderia esse campeonato. Eu acho que o Fenerbahçe, acho que vai pra lá assim, entendeu? Acho que vai enfrentar o Galatasaray na casa dele assim. Vence, tipo assim, com a ideia, venço aí na sua casa, ainda, né, como se fosse assim, nesse cenário, eu colocaria o dedo na sua cara e falei, ó, ainda bem que tu venceu o Ankaraguçu. Se tivesse perdido, eu teria ganho esse campeonato. Já o Galatasaray tem a oportunidade de golear de novo o seu rival, ou de vencer de novo o seu rival, e falar pra ele, ó, independente se eu tivesse perdido para o Ankaraguçu ou não, eu ganharia esse campeonato com o pé nas costas. Então, pela rivalidade, eu gosto de pensar num jogo para pelo menos 3 gols por aqui. Não duvido que a gente tenha um ambas marcam entrando, não duvido que a gente tenha, como eu falei, o over 2,5. Espero, seria muito, mas muito legal se fosse um jogo que ainda valesse alguma coisa, mas não vale. Eu acho que é mais pelo ego, pela honra, enfim. E vai ser festa pro Galatasaray, né? Com certeza vai ser muita festa. Às 2h15, nós temos o Viking contra o Molde, né? Campeonato norueguês,
difícil confronto para o Molde. O time do Viking está na frente dele na competição, está invicto dentro de casa, mas o time do Molde é muito bom, vem de uma goleada aplicada para cima do Melius, a gente comentou lá no início. E os últimos jogos onde o Molde visitou a equipe do Viking, 4-1 para o time do Molde e, cadê o outro aqui? 3-2 para a equipe do Viking. Então, nos últimos 4 confrontos entre eles, 3-2, 2-2, 4-3 e 4-1. Bom jogo para gols? Acho. Gosto de pensar no over 1,5, mas na Noruega é mais amassado, então pode ser um over 2,5 e não duvido que a gente possa ter um ambas marcas. E olha que curioso, o ambas marcas é mais provável do que o próprio over 2,5, tá? Eu gosto de pensar nos dois cenários, se puder pegar ao vivo, melhor ainda. Vamos aos jogos extras, lista grande que eu vou passar de uma maneira mais acelerada para que o vídeo também não fique tão gigantesco, tá? O Bodø Glimt, que é o líder do campeonato norueguês, vai enfrentar o Vålerenga fora de casa. O Bodø Glimt ainda está invicto fora de casa com 4 jogos e 4 vitórias. Gosto de pensar nessa vitória do Bodo por aqui, ou pelo menos de um empate anula. Final da Taça de Portugal, jogo único, Braga enfrentando o Porto, muito provavelmente aqui no estádio neutro. As últimas vezes que eles se enfrentaram foi um 0-0, depois tivemos um 4-1, que foi fora da curva, e depois mais 2 jogos de 1-0. Me parece, por ser uma final, um jogo bastante truncado, tá? Um jogo que tem a tendência de, pelo menos antes de sair o primeiro gol, de ser bastante truncado, bastante complicado. Só que as duas equipes jogam muito bem em contra-ataque. Principalmente, que eu acompanhei muito bem, o Braga durante a temporada é muito forte em contra-ataque. Não dá para ser considerado aqui um azarão. Não é à toa que o mercado respeita muito o Braga e colocou a cotação do Porto aqui acima de 2. Então, eu trabalharia no trade uma correção de preço por aqui, olhando, obviamente, com leitura de jogo. Mas depois do primeiro gol, se tiver oportunidade para buscar mais um gol por aqui, pode ser interessante, tá? Na Bélgica, 2 jogos envolvendo 4 equipes, com 3 equipes ainda tendo chance de título. O Genk enfrenta o Antwerp, as duas equipes têm chance de título, o Antwerp tem 46 pontos, é o líder, União Saint-Gilloise tem 46 pontos, é o vice-líder, e o Genk tem 45, é o terceiro colocado. Então, o Genk vencendo o Antwerp, torceria contra a União Saint-Gilloise, contra o Bruges, para ser campeão. O Antwerp, vencendo a equipe do Genk, seria campeão independente do resultado do União Saint-Gilloise. O União Saint-Gilloise enfrenta o Bruges, que apesar de ser um time muito forte, não tem nenhum tipo de disputa por aqui. Por isso que essa cotação do Saint-Gilloise está mais baixa. Tem valor talvez estar a favor do Saint-Gilloise? Não sei, tá? Eu dei uma pesquisada aqui em rivalidade local, não existe uma rivalidade tão grande, né, entre Genk e Antwerp, nem entre Saint-Gilloise e Bruges, tá? E nem cruzado. Na verdade, cruzado só o fato do Saint-Gilloise e o Antwerp serem da mesma, vamos dizer assim, de Bruxelas, né? O resto não tem tanta rivalidade, então acho que não teria essa coisa, vou entregar para atrapalhar o meu rival. Acho que as 4 equipes vão jogar sério por aqui, tá? Vale ficar de olho nos 2 jogos. Real Madrid e Bilbao não tem tanta disputa, o Real Madrid já praticamente se vencer, já garante aqui o segundo lugar, mas pode ser a despedida do Karim Benzema, lembrando que ele pode ir para a Arábia Saudita, para o time do Al Ittihad, que foi campeão em cima do time do Cristiano Ronaldo, tá? Então, o Benzema, o segundo maior artilheiro da história do Real, se realmente for confirmada essa saída, pode ser um jogo de despedida, e o Bilbao ainda briga aqui por uma vaga na Conference League. Osasuna e Girona também, as duas equipes que brigam por vaga na Conference League. O Osasuna nesse momento tem essa vaga, o Girona quer buscar. Outro jogo, Betis e Valência, aqui já é disputa principalmente do Valência contra o rebaixamento. Se o Valência perder esse jogo, ele pode terminar rebaixado. Celta Vigo, mesma coisa, joga contra um Barcelona e tenta repetir o que fez a equipe do Valladolid, que venceu a equipe do Barcelona, que já era campeã, por 3-1. Ou seja, o Celta tenta vencer o Barcelona para escapar do rebaixamento. Porém, se perder, lembrando que o Barça já não tem nenhum interesse nesse jogo, pode ser rebaixado. Mais um jogo que envolve rebaixamento e aqui uma disputa direta. Getafe fora de casa contra o Valladolid, time do fenômeno. O Valladolid só a vitória interessa, o empate acho que não salvaria a equipe por aqui. E por último, o Elche contra o Cádiz. O Elche já está rebaixado e o Cádiz também, dependendo do cenário, pode terminar essa rodada rebaixado. Voltando lá para cima, às 2 horas da tarde, o São Lourenço, que tem uma das melhores campanhas dentro de casa, aliás, a melhor campanha dentro de casa, pega o Colón, Santa Fé. Gosto de pensar nesse empate anula, pelo menos se você é panta no São Lourenço, ou no trade nesse leia para a equipe em campo no Colón. Campeonato Brasileiro, início da 9ª rodada, Fluminense contra o Bragantino, Fluminense eliminado da Copa do Brasil, tá um tempo sem conseguir vencer o Fluminense, né? Já vem de 4 derrotas seguidas, perdeu para o Botafogo, para o The Strongest, para o Corinthians e agora para o Flamengo, e vinha de um empate 0-0 contra o próprio Flamengo no jogo de ida da Copa do Brasil. Situação um pouco mais complicada do Fluminense, talvez um dos piores momentos do Fluminense nessa temporada, tem que colocar as barbas de molho por aqui,
porque a pressão obviamente tende a aumentar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, enquanto eu falo com vocês, um pouco dos dados. O Fluminense tem a 12ª melhor campanha no Campeonato Brasileiro em casa. É uma temporada que não começou assim, entre aspas, tão bem pro Fluminense, mas também não tá tão mal, né? A equipe fez 3 jogos em casa, foi isso? 3 jogos em casa e venceu 2. Então, não é ruim. Só tem uma campanha ruim dentro de casa porque tem 3 jogos e tem adversário que já teve 5. Então, não é ruim dentro de casa do Fluminense, pelo contrário. A gente tem que olhar o copo meio cheio, né? Foram 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, tá invicto e só tomou 1 gol. Gosto sim desse Fluminense dentro de casa. Vai pegar um Bragantino que, como visitante, não é um time tão forte, porém é uma equipe que ainda não perdeu. 3 jogos, 3 empates. Marcou a mesma quantidade de gols que sofreu, 5 gols, tá? Vejo alguma vantagem do Fluminense? Vejo. Tem que dar uma resposta. Porém, o time do Bragantino é ousado, pode marcar pressão assim como marcou o Flamengo, e a gente pode ter um jogo para gols por aqui, tá? Gosto de pensar nesse over 1,5, mas não duvido que a gente possa ter esse empate a nula do Fluminense sendo bem interessante também. Grêmio e São Paulo, Grêmio classificado para as quartas da Copa do Brasil, São Paulo também. São Paulo fazendo uma campanha como visitante sem nenhuma vitória ainda. Isso é complexo para o São Paulo, mas também não perdeu tanto. E o Grêmio como mandante tá invicto. Então, para mim, um jogo para correção de preço aqui difícil. Para Panther é bem difícil, mas para o trade dá para trabalhar algum tipo de correção de preço. 6,5, nós temos o The Strongest na Bolívia contra o Jorge Wilstermann. Dentro de casa, o The Strongest é muito forte, líder do campeonato. Invicto dentro de casa, pega o Jorge Wilstermann, que também tá invicto fora de casa. Apesar de ser o 15º colocado aqui na Bolívia, ó, dá para vocês verem agora, ainda é um time que fora de casa é forte. Mas pode ser interessante ficar de olho nessa vitória do The Strongest. E por último, também é 6,5, o Palmeiras com uma cotação esmagadíssima contra o Curitiba. Aqui é difícil de trabalhar tanto no trade como em apostas convencionais, né, para deixar correr talvez até o final ou algum tipo de handicap, porque cotações do Palmeiras em casa são muito esmagadas. Tá? O Palmeiras é excepcional dentro de casa, a gente não consegue falar o contrário, mas mesmo assim, por mais que o Curitiba esteja numa fase muito ruim, eu não trabalharia essas cotações tão esmagadas. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você chegou até aqui e puder deixar o like no vídeo, não vai custar nada, mas vai ajudar ao YouTube a divulgar para outras pessoas, para que outras pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo. Se você gosta do conteúdo, é uma maneira que você tem de me ajudar, e se puder, e se obviamente quiser se inscrever no canal, vai ser um prazer ter você por aqui. Não se esqueça dos prêmios aqui no theobot.com. Além de fazer o meu curso totalmente gratuito, você concorre a bancas, tanto na Betfair como Pix diariamente de R$50, acessórios da Betfair e também assinaturas de produtos aqui da nossa área. Em pouco menos de um mês já foram pagos quase R$2.000 em Pix todos os dias e mais de R$14.000 em bancas. Os resultados são divulgados diariamente aqui e tem um vídeo tutorial para você aprender como participa. É muito legal, é uma forma que eu tenho de retribuir vocês a moral que vocês me dão aqui no YouTube. Beleza? Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até segunda-feira.